Lourenço, para fazer day trade, é melhor fazer em ações ou no mini índice? Essa é uma excelente pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje, olhando um dia de operações que eu fiz aqui dentro da plataforma, tudo ao vivo, e explicando as vantagens e as desvantagens de operar cada um desses dois ativos. Hoje o vídeo vai ser bom, então vambora! Salve, salve! Aqui quem fala é Fabrício Lourenço, analista de investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre day trade em ações e mini índice. Essa é uma pergunta de muita gente que está começando no mercado, aonde fica mais fácil, mais tranquilo focar as energias. Se é melhor fazer day trade em ações, se é melhor fazer day trade em mini índice. Cada um desses ativos tem uma vantagem, uma desvantagem. Então é bom a gente olhar sobre todo o panorama de cada um deles dois para entender aonde faz mais sentido focar no início da caminhada de day trade. Aliás, eu entendo que o day trade ele é uma modalidade para quem já tem experiência no assunto de mercado. Muitas vezes os investidores, os traders começam justamente no mais difícil, que é fazer day trade. É onde a coisa é mais rápida, é onde o pensamento precisa ser mais ágil, é onde ele precisa ter mais experiência, mais conhecimento, mais prática, porque ali tudo é mais rápido. Para quem tá começando, eu realmente entendo que faz mais sentido começar no swing trade, mas isso é papo para outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre day trade, especialmente focando nas vantagens e desvantagens e analisando essas 8 operações que nós fizemos, 6 em ações, 2 no mini índice. Eu vou focar aqui ponto a ponto, pegar realmente o pente fino dessas operações para que tu consiga entender exatamente qual foi a minha linha de raciocínio no momento de entrada. E no meio disso, claro, eu vou falando aqui sobre as vantagens e as desvantagens em ações e mini índice. Antes de começar no conteúdo, aliás, tu gosta desse tipo de conversa? Então deixa o like aqui embaixo para eu saber que tu gosta. Te inscreve no canal também, tem muita gente que tá aqui só de voyeur olhando. Te inscreve aqui para participar dessa comunidade e aciona o sininho também para te receber os próximos conteúdos parecidos como esse, para a gente evoluir aqui como trader, beleza? Então, antes de eu entrar nessas operações aqui, eu quero trazer o seguinte: vantagens e desvantagens de operar o índice e as ações. Bem rapidinho. Cara, a principal vantagem que eu vejo do mini índice frente às ações é realmente a alavancagem. Ou seja, a gente consegue operar muito dinheiro com pouco, mas na verdade verdadeira, eu entendo isso como uma grande desvantagem. Por quê, Lourenço? Porque operar muito dinheiro com pouco é coisa para quem sabe o que está fazendo muito bem, é coisa para trader experiente, é coisa para quem já vem numa cancha de mercado, já tem anos de mercado, já tem rentabilidade comprovada no seu histórico e agora quer acelerar, e agora quer resultados maiores, resultados mais rápidos. E para isso que a alavancagem serve, para trader que já é experiente. Então o que se propaga por aí, que a gente pode operar muito com pouco dinheiro, eu vejo uma grande desvantagem. É como tu dar um carro que vai a 400 por hora para alguém que recém tirou a carteira. Não caiam nisso, cara, isso é uma grande desvantagem. No começo, opera com pouco, vai ter perda de dinheiro, não tem jeito, existe uma curva de aprendizagem no meio do caminho e o trader iniciante, ele precisa sobreviver. O objetivo do trader iniciante não é ganhar dinheiro no mercado. O objetivo do trader iniciante é proteger o seu capital. Assim como um empresário precisa de uma empresa para fazer dinheiro, um trader precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Aquilo é matéria-prima dele. E como é que um trader vai fazer dinheiro se ele não tem dinheiro? Então o objetivo no início é manter esse dinheiro no lugar certo, salvar ele. E portanto tu não quer alavancar ele. Para quem está começando, a alavancagem é algo ruim, porque tu vai perder esse dinheiro muito rápido. E as ações? Qual é a vantagem das ações sobre o mini índice? A direcionalidade. O que é isso? É quando a gente compra um sinal comprador e o papel sobe. Ou quando a gente vende um sinal vendedor e o papel cai. É isso que a gente quer. A gente quer setups que funcionem. A gente quer movimentos que nós podemos confiar. E o mini índice tem muitos sinais falsos. A explicação disso é muito em virtude das ações, dos ativos que compõem o mini índice. Nós temos diversos ativos. Nós temos hoje basicamente 80 ativos compondo o mini índice. Imagina cada um desses ativos indo para uma direção, Ambev para um lado, Itaú para o outro, Bradesco para o outro, Petro para o outro. É claro que o mini índice vai ser mais errático. Então não faz muito mais sentido eu operar Petrobras ou Itaú, ao invés de eu operar o mini índice que temos uma composição muito grande e isso torna os sinais muito falsos. É isso que eu vejo na prática. É muito mais difícil operar o mini índice. A gente tem os mesmos sinais no mini índice do que nas ações. Eu opero exatamente os mesmos sinais no mini índice nas ações e nas ações funcionam muito melhor. É muito mais fácil de eu conseguir um lucro nas ações e tu vai ver aqui nessas operações, tá? Já tô te adiantando um pouco o assunto. Então vamos lá. Vamos falar sobre cada uma das operações, começando aqui com o mini índice. Repara que eu tive aqui de 8 operações, 6 foram de barra de ignição.
E tu já consegue ver aqui no mini índice que as duas de barra de ignição foram para o stop. Isso aqui me ferrou um pouco durante o dia, né? A gente saiu no positivo aqui, no final deu tudo certo, mas poderia ter saído muito melhor. Isso aqui é um dia clássico, em que as ações vão muito bem e o mini índice acaba estragando um pouco. Claro que tem dias que o mini índice vai bem, né? Mas eles são muito mais raros do que nas ações. Por quê? Porque tem um dia que Pão de Açúcar tá muito bom, tem outro dia que a Gol tá muito bom, tem outro dia que a Petrobras tá muito bom e tem um quarto dia que o mini índice tá muito bom. Mas a gente está falando de ativos individualmente. Vão ter dias que o movimento do índice vai estar bom e vão ter dias que vai estar horrível. O problema é o cara querer operar sempre o mesmo ativo, entendendo que aquele ativo vai sempre gerar um bom sinal. Isso não é verdade. Então eu gosto de encarar o mini índice como mais um ativo da minha caixa de ferramentas e entender que vão ter dias que ele vai estar bom, entender que vão ter dias que ele não vai estar, assim como Pão de Açúcar, assim como Gol, assim como Petrobras. Mas vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui todas as operações, uma por uma. Começa com o mini índice, barra de ignição. Eu entrei aqui então na primeira barra do dia, aqui. Coloquei uma ordem na superação da máxima, stop abaixo da mínima. Qual foi o movimento aqui que me fez querer entrar nessa operação? Primeiro, olha essa congestão. Mercado vinha aqui descansado. Isso é muito importante. Eu quero entrar em ativos que estejam descansados. E por que isso, Lones? Porque eu quero pegar o início do movimento. Eu não quero entrar num movimento que já está acontecendo há muito tempo. Pô, esperar um mercado explodir para depois entrar? Não. Então eu quero entrar em ativos que estejam descansados, que estejam prontos para dar aquele tiro e eu tá dentro, é claro. Então, congestão, sinal de descanso, bandas fechadas, barra forte, volume forte, importante pra caramba, e tô dentro do trade. Aconteceu que eu entrei 3 candles depois, tenho ponto de stop, tenho ponto de entrada, o meu alvo é o risco, é assim que eu projeto, tá? Então meu alvo ficou ali na faixa dos 125.130 pontos, e agora ou é alvo ou stop ou ajuste pela média móvel de 9. Tá? Se eu tenho um candle que fecha abaixo da média móvel de 9, eu trago o meu stop para cima, eu melhoro o meu stop. Isso já responde a tua pergunta que provavelmente pode ser, tá, Lawrence, uma relação de 1 para 1, de stop de 1 e alvo para 1 é bom? Não é muito bom. Por isso que eu uso a média móvel de 9, porque isso melhora a minha relação de risco-retorno no longo prazo e aí eu vou ter algo em torno de meio para 1, meio de risco para 1 de alvo, tá? No longo prazo é mais ou menos isso que acontece por causa do ajuste. Repara, o mercado começou aí, a coisa começou a ficar boa e aí nós tivemos esse movimento de queda. E aqui, um candle fechou abaixo da média móvel de 9, o que eu fiz? Ajustei meu stop para baixo dessa mínima, já melhorei aqui o meu stop mais ou menos uns 140 pontos e nessa operação aqui eu acabei encerrando no prejuízo, operação finalizada. É claro que, paralelamente a esse movimento, eu comecei a abrir outras operações, entendendo que o mercado tinha disposição para subir. Mas aqui, como didática, eu vou te mostrar operação por operação, início, meio e fim. Eu fui abrindo as operações ao longo do caminho, isso eu posso falar em outro vídeo, como eu faço isso, mas aqui eu vou focar em cada operação, ok? Próxima operação, Pão de Açúcar. Olha só, cara, mesmo movimento muito parecido do que o mini índice. Repara que a gente tinha Pão de Açúcar aqui, ó, descansado, nós tínhamos uma congestão. Como é que a gente pelo isso? Pelo fechamento das bandas de Bollinger. Olha como elas estão bem estreitas. Isso significa uma contração de volatilidade, isso significa que o mercado está descansado. E a única coisa que eu preciso agora é uma barra de força, mostrando que o mercado quer sair da congestão e começar um movimento de força. Olha aqui, primeira barra do dia, tá aqui, ó. É isso, cara. Barra de ignição, volume forte, barra ampla e eu tenho aqui principalmente a abertura das bandas de Bollinger. Puta, isso aqui é uma coisa assim, ó, aqui chega a babar quando eu vejo, cara. É isso. Compra na superação da máxima, stop abaixo da mínima, jogo o meu alvo na relação do risco. Então ficou lá perto dos 37,14. Aqui eu tenho exatamente, né? Ficou em 37,17, um pouquinho mais acima, tá? Então 37,17. Próximo candle acionou e bateu no alvo já, cara. Em um só candle, isso é muito bom. Tu vê a força que tem a abertura das bandas de Bollinger. É um negócio inacreditável quase, tá? Eu gosto demais. Eu uso isso aqui para day trade, swing, position. Esse é um das minhas principais ferramentas dentro do trade, é a abertura das bandas de Bollinger com barra de ignição depois de congestão. Resumidamente é isso, que tenha volume, a barra precisa ter volume. E até depois a coisa evoluiu muito bem, né? Foi embora, chegou a cair aqui, mas depois evoluiu muito bem, mas é alvo ou stop ou ajuste, eu não faço mais nada em relação a isso, então peguei uma parte do movimento de Pão de Açúcar, show de bola. Próxima operação foi em Gol. Confesso que aqui eu fui um pouquinho mais audacioso, tá? Eu tinha também o fechamento das bandas de Bollinger, eu tive aqui a congestão e agora, primeira barra do dia, olha essa explosão, olha a abertura das bandas aqui de novo.
Por que tu foi audacioso aqui, Lones? Por causa da média móvel de 200. A média móvel de 200, ela serve como uma resistência importante quando ela está acima dos preços. Mas por que eu entrei aqui então? Porque ela estava favorável ao movimento de compra. Ela estava apontada para cima. Então, nesse caso, eu flexibilizo o fato da média móvel de 200 estar acima dos preços, porque ela está favorável ao movimento que eu estou buscando, que é na compra. Mais uma vez aqui, ó, barra de ignição, abertura das bandas depois de congestão e eu tenho um volume alto. Lindo, cara. Belíssima operação. Entrei aqui, stop, operação, alvo, joga o risco para cima. É isso. Próximo candle. Ai, meu Deus! E agora, Lorenz, ajusta o stop? Não. Eu vi isso aqui, cara, eu não ajusto o stop, não tem por que ajustar o stop. Eu só ajusto o stop se tiver um fechamento abaixo da média móvel de 9. Ajustar o stop para cá é alfaçar. É alfaçar, eu já sei do que pode acontecer. Eu estou com o meu stop abaixo da mínima do dia. Para que eu vou antecipar o stop? Então, cara, não tenho o que fazer. Estou dentro do trade, acredito no movimento, eu sei que o sistema dá certo, eu não faço ajuste de stop fora do plano. Ponto. Beleza? Estou com o alvo ali em cima, mercado vem, pimba! Bate no alvo. Lindo, cara. Bate, sobe e depois até o mercado fica titubeando. Então é isso, cara. Pega o lucro e vou embora. Independente do que aconteceu depois, se o Gol explodiu, se ela veio para baixo, peguei o lucro do movimento, peguei parte do movimento, que é isso que eu quero fazer enquanto trader. Pegar uma parcela do movimento. Sabe quem é que compra fundo e vende topo dentro do mercado com consistência? Mentiroso. Só esse cara. Esse cara faz isso. Todo o restante dos traders não. Próxima operação, Petrobras. Então, Lorenz, quer dizer assim, identifiquei uma congestão, identifiquei um estreitamento de bandas, eu preciso de uma barra de ignição, opero e vai dar alvo. Não é bem assim, né? Claro que a ideia é essa, mas nem sempre a coisa funciona bem. Repare que aqui nós tivemos uma barra de ignição na Petrobras e aqui eu poderia dizer até que eu fui agressivo demais porque eu não tive volume. Deveria ter esperado uma barra com volume, tá? Mas a Petrobras, por que eu flexibilizei aqui? Porque no gráfico diário ela estava com volume projetado muito alto. Nós temos essa função no Profit que é possível ver o volume projetado para o dia. E volume projetado alto no gráfico diário normalmente significa movimento direcional. E é isso que eu estava entrando aqui, por esse motivo, né? Então, por mais que eu tivesse um volume baixo aqui, o gráfico diário, o volume do gráfico diário estava compensando. Então eu entrei na superação da máxima, stop abaixo da mínima, coloquei o alvo ali como risco e, se necessário, eu faria um ajuste de stop pela média móvel de 9, como o sistema preconiza. Entrei no trade e o mercado veio e fez o stop. Petrobras até foi direcional nesse dia, só que para baixo, né? Ela frustrou a barra de ignição e olha como é importante a barra de ignição. Mesmo quando ela não dá certo, quando ela é frustrada, a gente pode pegar, em alguns casos, um movimento contrário, porque ele também costuma ser direcional. Bem legal esse movimento aqui da Petrobras para baixo, mas aqui nos estopou, tô fora da operação. Fiz uma outra tentativa em Neoenergia. Olha só, tá vendo como é um padrão, cara? Olha, não é difícil, cara. Nós temos aqui uma congestão, candles pequenos, lateralização, banda se estreitando. O que eu preciso daqui? Barra de ignição. Olha o que acontece. Primeira barra, o mercado abre em leve gap de alta e acaba indo para baixo. Mas o que me chamou a atenção foi a barra seguinte, essa aqui, ó. Olha que barra bonita. A linha d'água é um suporte importante. A linha d'água que foi o fechamento da barra anterior. O mercado veio, rasgou a linha d'água para baixo, mas rasgou para cima, passando a ideia de que houve uma frustração da tentativa de queda. Isso aqui tem um nome que é Twin Towers, tá? Se assemelha a um Twin Towers. Então repara, no final das contas eu tenho uma barra forte, com volume forte, abrindo as bandas de Bollinger, que é o que eu quero. Então eu tenho uma entrada aqui, um stop abaixo da mínima e alvo, relação do risco, jogo para cima, 18,39, bonito. Entrei na operação e, infelizmente, veio uma paulada para baixo. O que eu faço? Teve um fechamento abaixo da média móvel de 9, ajusto para baixo da mínima desse candle, e eu ajustei então para 18,02, a mínima estava em 18,03. Candle seguinte, estopei da operação, saí da operação, trade encerrado. Rapidinho, cortei. Aqui houve um ajuste pequeno, né? Normalmente o ajuste fica mais ou menos na metade da barra, mas só para te entender a ideia, fechou abaixo da média móvel de 9, ajuste de stop. Próxima operação foi em CSN. Lembra que a gente viu o mini índice ao longo do dia fazendo um movimento de alta depois começou a cair? Pois é, nesse movimento de queda, a CSN estava sinalizando uma possibilidade bem legal de vender e foi isso que eu fiz.
vendi a CSN. O papel abriu um gap de alta, né, em relação à linha da água, abriu em alta, se manteve acima da linha da água e porrou. Nessa barra ficou muito interessante para pensar numa venda. Eu fiz uma venda por rompimento de linha d'água, que é quando eu tenho um candle fechando abaixo da linha d'água, depois do papel ter feito um gap de alta no início do dia. Tem uma barra forte, tem um volume forte, então aqui eu coloquei uma entrada na perda da mínima, com o stop acima da máxima e alvo o risco projetado para baixo. Aqui a operação até demorou um pouco mais para iniciar, mas entramos. Repara que eu tive 2 candles de contração e depois um candle vermelho. Nesse candle eu entrei, bonito, acionou e já saiu rasgando, o que é ótimo. Esse tipo de trade eu gosto demais, quando aciona e vai embora, não fica titubeando. Olha a abertura das bandas de Bollinger como tá bonita. Olha a outra barra forte, olha o volume forte. Puta, daí aqui eu já pensei, cara, eu acho que a coisa vai dar muito certo para nós. E aí na próxima barra, bateu no nosso alvo, encerramos a operação. Operação encerrada com sucesso e depois o mercado até chegou a cair um pouquinho mais, chegou a subir, chegou a cair depois, mas eu peguei uma parcela de lucro, que é o que eu queria. Mais uma vez, barra forte com volume forte e bandas de Bollinger. Próxima operação foi em Cash 3, 15 minutos, operação na compra. Repara que eu estou vendo aqui um relativo estreitamento das bandas de Bollinger. Elas já começaram a se abrir no dia anterior, né? Mas olha como é que abriu no dia seguinte, uma barra forte, abrindo ainda mais as bandas. Ficou um pouquinho esticado aqui e eu não entrei nessa barra, mas teria dado muito certo. Acionou e já teria batido no alvo. Mas eu vi esse movimento, eu vi que o papel estava forte e eu queria encontrar algum sinal de compra. Não vi nenhum ainda, né? Só vi esse aqui, mas para mim tinha ficado esticado, acabei perdendo o trade e aí eu esperei o recuo. O papel recuou e olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma coisa para lamber os beiços com isso aqui, cara. Isso aqui é um inside bar num papel que tá forte pra caramba, tendência rasgando. O que eu fiz? Compra aqui. Eu tenho 2 barras de queda, que é o mínimo que eu preciso, mais uma barra de contração, um inside bar. Coloquei uma entrada aqui e o stop bem curtinho. Isso aqui é um trade para fluir. E como o stop estava curto, nesse caso eu aumentei o alvo. É muito raro eu fazer isso, mas nesse caso eu aumentei. Eu botei o nosso alvo em mais ou menos 161%. Ficou ali nos 38,70. Então eu peguei aqui um alvo um pouco maior e deu para fazer bastante dinheiro aqui, mais do que normalmente se faz, justamente porque o stop era muito, muito curto, então fazia sentido isso. Acionou o trade, logo na barra seguinte, ficou titubeando um pouquinho, parará e bateu no nosso ponto de alvo, encerrei a operação. Foi legal, perdi a primeira operação, mas a segunda consegui inclusive pegar um lucro maior do que a média, então isso aqui compensou bastante o dia. Uma bela operação, show de bola em cash. E a última operação do dia foi no mini índice, gráfico de 2 minutos. Realmente eu aconselho operar esse gráfico somente quem já está há muito tempo no mercado. É um gráfico muito mais complexo, muito mais errático, com sinais mais falsos. Eu mesmo caí numa cilada aqui, tá? Mas ele é muito bom. Eu tirei o gráfico de 2 minutos, eu opero o gráfico de 2 minutos muito em virtude do Oliver Velez, que opera lá fora no mercado americano com ativos muito líquidos, que é o caso do mini índice. O mini índice é o único ativo dentro do Brasil que opera o gráfico de 2 minutos, porque a liquidez propicia isso, possibilita isso. O mini dólar também dá para fazer no gráfico de 2 minutos, mas ações nem pensar. Ações de 2 minutos é muito curto, não tem liquidez, não aconselho mesmo, tá? O que aconteceu no mini índice foi o seguinte, o mercado vinha dentro de uma tendência de alta, como a gente viu, só que começou a cair. Mas a gente tinha a linha da água aqui ó, como suporte, que estava ali no 124, 140. O mercado ele ficou titubeando ao redor da linha da água, ele não sabia se caía, se subia, chegou a fazer um movimento de contração e aqui explodiu. E aqui eu pensei, o mercado está revertendo. A linha d'água serve como suporte, houve uma tentativa de rompimento, essa tentativa está sendo frustrada, barra de ignição, volume forte. Fiz uma entrada aqui com um stop abaixo da mínima e alvo eu coloquei como sendo uma vez o risco lá perto do 124,520. O que aconteceu? O mercado acionou e acabou estopando. Tá vendo? As mesmas operações basicamente das ações, barra de ignição, abertura, volume forte, só que no mini índice o movimento é muito mais errático, muito mais difícil e é por isso que os iniciantes acabam se perdendo muito nesse contrato, porque muitas vezes eles acham que erraram no sinal, eles acham que tomaram a posição no momento ruim, mas na verdade eles muitas vezes acertaram o sinal, estava tudo certo, mas o ativo estopa. Esse que é o ponto complexo do mini índice. Nós conseguimos identificar excelentes sinais e assim ó, de
livro, cara, que o cara pendura, bota na moldura e pendura na parede como sendo um exemplo, e mesmo assim a coisa evolui para o stop, porque é um ativo por característica muito mais errático. Por isso que eu prefiro muito mais operar as ações, são ativos muito mais tranquilos, eu me sinto muito mais seguro, e olha que eu já tenho alguns anos de mercado, então eu realmente entendo que, principalmente para quem está começando, foquem nas ações. Seja no day trade, seja no swing trade, ali o movimento é muito mais tranquilo, ali o nosso bolso agradece demais e nossa consciência também, beleza? Se tu gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, é importante pra caramba, pra gente ajudar cada vez mais investidores a operarem melhor no mercado, tá bem? Eu fico por aqui, forte abraço e até a próxima, valeu!